Carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 10. A palavra diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Versículo 18. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Queridos, este é o último capítulo da carta de Paulo aos Efésios. Na verdade, esse texto que nós lemos é praticamente a conclusão, fechamento desta carta de Paulo. Se você faz uma breve retrospectiva, no primeiro capítulo desta carta, Paulo fala sobre a nossa adoção como filhos de Deus, por meio da graça. No segundo capítulo, o apóstolo fala como Deus nos amou, apesar da nossa natureza pecaminosa, e como fomos alcançados e unidos agora, formando um só povo, o povo de Deus, por meio da cruz. Já no capítulo 3, Paulo continua falando sobre o glorioso amor de Deus, sobre a profundidade, sobre o alcance desse amor. E caminhando ainda no capítulo 4, nós aprendemos sobre a nova família que Deus nos deu, a família de Deus, a igreja, onde cada um tem uma função, onde cada um foi colocado com um propósito, onde vivemos em unidade e comunhão. E ali, a partir do capítulo 5 e até o início do capítulo 6, Paulo vai falar das coisas práticas da vida, de como devemos viver aqui nesse mundo, como devem ser as nossas atitudes no dia a dia, como imitadores de Deus, é a expressão que ele usa exatamente no capítulo 5, como filhos da luz, em tudo o que fazemos. E quando ele chega aqui, no versículo 10 do capítulo 6, que nós lemos, ele conclui essa carta nos alertando sobre a realidade do mundo espiritual, que aqueles que não estão em Cristo nem imaginam, não fazem a menor ideia, mas que a igreja sabe que existe uma guerra espiritual constante que nós estamos vivendo dia após dia. E a Bíblia fala aqui que nesta guerra contra os príncipes das trevas, contra as hostes espirituais da maldade que querem nos destruir, não podemos lutar de qualquer maneira, não podemos lutar despreparados e desarmados. Você iria para uma guerra do jeito que você está e só com a roupa do corpo, sem uma arma? Nós, a Bíblia ensina,
temos que vestir, nos revestirmos de toda a armadura de Deus. E revestir-se da armadura de Deus aqui, é necessário entender o que isso significa. É revestir-se do caráter de Cristo. É revestir-se do caráter cristão. É praticar tudo o que Deus nos manda praticar nesta palavra. É viver como Ele viveu, é andar como Ele andou. Só assim, queridos, é que nós estaremos firmes e prevaleceremos contra as astutas ciladas do diabo. Tem gente que pensa que essa armadura de Deus é algo que você faz uma oração e pede: Senhor, coloca a sua armadura em cima de mim. E aí, de repente, vem um anjo lá do céu e pum, coloca a armadura, coloca o capacete, coloca o escudo, a espada. Até então você estava totalmente desarmado, desprotegido. Será que é isso que a Bíblia está dizendo? Alguns ensinam que quando você levanta de manhã da cama sem armadura, porque não dá para dormir de armadura, né? Que deve ser muito desconfortável. Então você tem que levantar, a primeira coisa que você tem que fazer antes de sair da cama é já orar: Senhor, coloca a armadura em mim. Mas não é isso, queridos. Obviamente que a Bíblia está nos ensinando. A Bíblia está falando aqui de marcas de caráter, de virtudes que o Espírito Santo quer que existam em nossa vida em todo o tempo, todos os dias de nossa vida. Como soldados de Cristo, que é o que você deve ser, que é o que cada um na igreja é, devemos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. E como é que vamos fazer isto? Nos revestindo da verdade. Como é que você vai se revestir da verdade? Primeiro, conhecendo a verdade, vivendo a verdade, praticando a verdade, falando a verdade. E não apenas orando: Senhor, traz a armadura sobre mim, mas vivendo na mentira. Que não vai adiantar orar para o anjo trazer a armadura. Coloca, Senhor, em minha fé, mas você vive uma vida constante de incredulidade, você duvida do que Deus está fazendo, do que Deus vai fazer. Nós precisamos nos revestir da verdade, da justiça, do conhecimento do Evangelho, da fé, que é o nosso escudo, também da salvação. E é preciso conhecer a salvação, não apenas ser salvo, mas ter consciência do que significa estar salvo, do que significa estar em Cristo, porque a salvação é o nosso capacete, justamente, que protege os nossos pensamentos, a nossa mente das investidas de Satanás. E nós também precisamos da palavra de Deus, que é a nossa espada. Vai adiantar você orar: Senhor, coloca a tua espada na minha mão, mas não lê a palavra, não medita na palavra, não conhece a palavra, não crê na palavra, não pratica a palavra. Você entendeu? Como não é uma questão de pedir uma armadura, mas é uma questão de praticar e de viver as verdades da palavra de Deus todos os dias, em todo o tempo, para que de fato você esteja preparado para esta guerra espiritual. Irmãos, todos esses recursos citados aqui pelo apóstolo Paulo têm um paralelo com a armadura de um soldado romano, pois Paulo vivia no Império Romano e ele via constantemente os soldados com suas espadas, escudos, com a couraça, enfim, com toda aquela armadura, e é a partir daí que ele faz essa analogia, essa comparação. Porém, é interessante que Paulo conclui o seu ensino sobre esta guerra espiritual, falando de uma arma que não é comparada com qualquer arma do soldado romano. Você percebeu isso? É a arma da oração. O caráter íntegro do cristão deve ser acompanhado de uma sólida vida de oração. E nós vamos falar nesta noite sobre a arma da oração. Você
já entendeu que está vivendo em uma constante guerra. O nosso inimigo não cessa de tentar nos derrotar. Ele quer derrotar você, ele quer que você abandone a fé, ele quer que você retroceda. Muitas vezes ele lança sementes de dúvida na sua mente e tenta nos convencer a abandonar o nosso Senhor. Nós precisamos todos os dias praticar esta palavra e orar. Em primeiro lugar, nosso tópico é: a oração é uma arma poderosa. Deus disponibilizou para mim e para você armas espirituais poderosas, e a oração é uma arma poderosíssima. Paulo diz em 2 Coríntios, no capítulo 10, que as armas com as quais lutamos não são armas humanas, não são armas carnais. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Aleluia. Escrevendo aos Colossenses, Paulo revela como podemos guerrear, como podemos batalhar através da oração. Colossenses no capítulo 4, versículo 2, Paulo diz assim: Epáfras, que é um de vocês, ou seja, um irmão da igreja dos Colossenses, e servo de Jesus Cristo, envia saudações. Agora veja o que Paulo fala a respeito de Epáfras. Ele está sempre batalhando por vocês em oração. Como é que ele batalhava pelos irmãos? Em oração. Ou seja, a oração é uma arma poderosa nessa batalha, queridos. Porque a Bíblia nos mostra que qualquer realidade no mundo físico, no mundo espiritual, pode ser mudada, transformada por meio da oração. Um ensino poderoso sobre a oração já está no Antigo Testamento, no livro de Ezequiel. A Bíblia nos mostra que Deus poderia ter poupado a nação de Israel da destruição. Você sabe que a nação de Israel foi levada cativa para a Babilônia, foram espalhados por todos os cantos, uma grande parte deles nunca, a maior parte deles nunca voltou mais para a sua terra. Jerusalém foi destruída, mas a Bíblia diz que aquela nação poderia ter sido poupada se houvesse alguém batalhando por eles em oração. Não alguém na porta de Jerusalém com uma espada desembainhada, não. Mas alguém com os seus joelhos dobrados, intercedendo por aquele povo. O próprio Deus diz em Ezequiel 22:30, e busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro, estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. Estar tapando o muro, estar entre Deus e aquela terra, significa estar intercedendo, clamando, pedindo a Deus por aquela nação, pela nação de Israel. Mas Deus diz, porém a ninguém achei. É por isso, irmãos, que E.M. Bounds diz o seguinte, em um livro sobre a oração: Satanás já nos desarmou. Se a oração é uma arma, muitos estão desarmados. Satanás já nos desarmou com eficácia, quando consegue nos manter ocupados demais, fazendo as coisas, ao invés de parar para orar. Se você não pode parar e orar, se você não consegue fazer o essencial, que é orar, que é interceder, que é colocar-se na presença de Deus, porque está muito ocupado com muitas outras coisas, o diabo já desarmou você, e você está sozinho, desarmado, em uma grande guerra, contra um adversário terrível e muito experiente, muito mais experiente do que todos nós juntos. Quando a igreja se une para guerrear em oração,
usando essa arma que Deus separou, que Deus preparou para nós, a igreja caminha vitoriosamente, irmãos, em qualquer circunstância. Quando nós olhamos para a igreja da China, onde é proibido servir a Cristo, onde é proibido ser cristão, onde é proibido ter uma Bíblia, onde é proibido evangelizar, nós vemos uma igreja que caminha de joelhos, uma igreja que ora constantemente, eles oram noites inteiras. E lá na China, onde tudo isso é proibido, há 180 milhões de cristãos, e todos os dias milhares estão sendo batizados, milhares estão sendo alcançados, a igreja não para de crescer. Mas como? Se tudo é proibido? Como se eles são presos quando são descobertos? Eles vão para a prisão e continuam orando nas prisões, e evangelizando e pregando a palavra de Deus naqueles lugares por onde eles passam. Eles se reúnem nas cavernas, eles se reúnem nos pântanos, eles se reúnem no meio das florestas, nas madrugadas, para orar. Uma igreja que ora é vitoriosa em qualquer circunstância. Pode ser em um país livre ou em um país onde o cristianismo é proibido. Se a igreja ora, ela caminha vitoriosamente, irmãos. Precisamos usar essa arma que Deus nos deu, que está à nossa disposição gratuitamente. Quando nós olhamos também no Antigo Testamento o exemplo de Daniel, queridos, a Bíblia diz que no 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, Daniel teve uma visão que ele não compreendeu, e por isso ele se propôs a orar e também jejuar. Durante 21 dias ele clamou ininterruptamente, orando e jejuando, buscando ao Senhor. A Bíblia diz que ele se humilhou, chorando na presença do Senhor. 3 semanas de oração constante. E a Bíblia diz, queridos, que desde o primeiro dia em que Daniel começou a orar, Deus enviou um anjo do céu para trazer a resposta ao seu servo. Mas é interessante que o anjo não chegou no primeiro dia, nem no segundo, nem no terceiro, e Daniel continuava clamando, batalhando em oração, porque de fato a Bíblia diz que houve uma batalha no céu, uma batalha nas regiões celestiais. O anjo, quando ele chega até Daniel, ele mesmo diz para Daniel: eu vim desde o primeiro dia. Mas então por que demorou 21 dias para chegar? Ele foi impedido no meio do caminho, ele diz, pelo príncipe da Pérsia. Esse príncipe é uma autoridade demoníaca, uma hoste espiritual da maldade, como aquelas citadas pelo apóstolo Paulo ali na carta aos Efésios. E eles ficaram ali guerreando, irmãos, você pode imaginar, por 21 dias. E Daniel também guerreava na sua casa, em oração. E a Bíblia diz que então Deus enviou Miguel, um dos príncipes supremos, o arcanjo Miguel, para guerrear com o príncipe da Pérsia e assim liberar aquele anjo que já havia sido enviado por Deus, para que ele chegasse até Daniel, trazendo a resposta, a revelação que Daniel estava buscando em Deus. Mas enquanto a resposta não chegou, Daniel não parou de orar, de clamar, de guerrear em oração. Isso, queridos, é usar a arma da oração. Daniel batalhou, enquanto o anjo lutava lá em cima. E Deus enviou a resposta. Desde os tempos de Israel, existe uma constante batalha espiritual entre a luz e as trevas. E hoje, irmãos, na nova aliança, com a igreja de Cristo, esta guerra é ainda mais intensa. Está escrito no livro de Apocalipse que Satanás sabe que pouco tempo lhe resta. E ele está furioso, buscando a quem possa tragar. A Bíblia diz que ele ruge como um leão, anda ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Ele é o nosso adversário, é exatamente isso que o apóstolo Pedro diz. Por isso precisamos usar todas as armas que Deus nos deu, todas essas armas que foram citadas aqui. Claro que hoje estamos falando especificamente da arma da oração, mas esta arma deve ser usada
conjuntamente com todas as outras, com a verdade, com a justiça, com o evangelho, com a espada do Espírito, com a fé. E eu quero agora com você meditar especialmente sobre as verdades que temos no versículo 18, a respeito da arma da oração. Leia comigo o versículo 18, mais uma vez. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Vamos para o nosso segundo tópico, que é orando em todo o tempo. Você prestou atenção que a palavra todo, só nesse versículo, aparece 4 vezes? Prestou atenção nisso? Todo o tempo, toda oração, toda perseverança por todos os santos. O uso dessa palavra 4 vezes enfatiza, queridos, a importância desses elementos na oração, na guerra espiritual em que vivemos. Satanás, o nosso inimigo, não descansa um segundo sequer. Ele está constantemente tramando, buscando nos derrotar, agindo para derrotar você, a sua família e a igreja de Cristo. É claro que ele sabe que não poderá derrotar a igreja como um todo, mas ele consegue sim derrotar algumas pessoas, alguns que são tragados, que são enganados por ele. O próprio apóstolo Paulo diz que temia que assim como ele conseguiu enganar Eva com a sua astúcia, também conseguisse enganar alguns da igreja. Por isso, queridos, a oração na vida do crente deve ser constante. A luta é constante, a oração deve ser constante. A luta é diária, a oração deve ser diária. Não podemos ficar um dia sem clamar, sem buscarmos o Senhor em oração. Orando em todo o tempo, significa todos os dias, todos os momentos, em cada situação, em cada oportunidade. Não existe momento na sua vida em que você não deva orar. Acordou? Fale com Deus. Clame ao Senhor. Ele deve ser o primeiro a ouvir a sua voz, antes de qualquer pessoa. Quem é a pessoa mais importante na sua vida? É o Senhor Jesus? Então que Ele seja o primeiro a cada manhã a ouvir a sua voz. É por isso que Paulo diz em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, um dos menores versículos da Bíblia, mas que nos ensina tanto. Ele diz, orai sem cessar. 3 palavras que dizem tanto. Não pare de orar. Ore continuamente. Você pode ir para o trabalho orando. Acordou? Comece a orar. Está se levantando em oração. Andando pelas ruas, falando com Deus. Dirigindo o seu carro, falando com Deus. Ouvindo louvores, cantando louvores a Deus. Trabalhando na presença dEle em oração, em espírito de oração. Sempre em oração. É isso que a Bíblia nos ensina a fazer. Não há como ser derrotado se você estiver 24 horas por dia na presença dEle, clamando a Ele, dependendo dEle. Ele vai conduzir os seus passos, não tenha dúvida disso. É assim que o apóstolo Paulo vivia. Em Colossenses, no capítulo 4, no versículo 2, Paulo diz, dediquem-se à oração. Como é que nós vamos orar em todo o tempo? Nos dedicando a isso. Não é uma questão simplesmente de religiosidade. Eu vou orar uma vez por dia. De marcar um horário para orar. Claro que você pode ter um tempo específico só para orar, em que você vai parar tudo e vai orar. Deve ter esse tempo. Mas aqui é uma questão de viver em espírito de oração. Você pode estar na fila do banco, esperando para ser atendido e falando com Deus, porque Ele ouve os seus pensamentos. Você pode estar na sua cama, de olhos fechados, falando com Deus. Amém, queridos? O salmista diz, pela manhã
ouvirás a minha voz. Deus quer ouvir a sua voz pela manhã. Ele quer ouvir a sua voz o dia todo. Ele não se cansa de ouvir o clamor do seu povo. Na verdade, Deus tem prazer em ouvir o clamor da sua igreja, o clamor do seu povo. Por isso ele diz: clama a mim, clama a mim. Ele nos convida a orar constantemente. Amém, queridos? Próximo, com toda a oração e súplica no Espírito. É a segunda vez que a palavra toda aparece nesse versículo 18. Com toda a oração. Também pode significar aqui todos os tipos de oração, porque a Bíblia nos apresenta alguns tipos diferentes de oração. Por exemplo, súplica, que inclusive é citado oração, e súplica, que é uma oração intensa, de se derramar na presença do Senhor, com ações de graças, que é outro tipo de oração, quando você adora, quando você louva a Deus em suas orações. Intercessão é outro tipo de oração, quando você ora por outra pessoa, por outra cidade, por outro país, por outro povo, por outra família. O clamor, a oração individual, quando você ora no seu quarto, e Jesus diz: e o seu Pai, que lhe vê em secreto, lhe recompensará. Ele está vendo as suas orações, ele está ouvindo o seu clamor. A oração coletiva que nós fazemos aqui nos cultos de oração, como temos na sexta-feira, como temos nas casas na terça-feira, a oração coletiva também é importantíssimo. Aliás, nós falamos sobre isso no último culto de ceia. Se você não ouviu essa mensagem, queridos, é importante entender a importância, ficou um pouquinho redundante aqui, né? Mas é fundamental compreendermos a importância de orarmos juntos, de clamarmos em unidade, buscando a Deus com o povo de Deus, não orar sozinho apenas, porque quando você vai para o livro de Atos, você vê uma igreja que se reunia diariamente para orar. Precisamos orar coletivamente. Essa mensagem está no YouTube, no canal da igreja. O tema é a oração coletiva. E você pode ouvir essa orientação, essa instrução sobre a importância da oração coletiva. Irmãos, quem decide viver em espírito de oração, quem decide orar todos os dias, será guiado em suas orações pelo Espírito Santo. Com toda a oração e súplica, ele diz, no Espírito. Mas não é no seu espírito. Preste atenção, você olhou na sua Bíblia? Não é espírito com E minúsculo, que seria o espírito do homem. É espírito com E maiúsculo. Ele está falando do Espírito Santo. Quem ora é guiado pelo Espírito Santo. E é guiado nas suas orações pelo Espírito Santo. Romanos no capítulo 8 está escrito no versículo 26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Você sabe orar? O apóstolo Paulo, que orava muito, que orava em todo o tempo, que nos ensina tanto sobre oração, ele dizia, eu não sei orar. Nós não sabemos como orar, mas o Espírito nos ajuda, Ele quer nos ensinar, Ele quer nos guiar na oração. O próprio, está escrito mais, o próprio Espírito, o Espírito de Deus, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Preste atenção. Ele não está dizendo que é para você cruzar os braços e ficar tranquilo que o Espírito Santo vai interceder por você, você não precisa orar. Não. Primeiro ele diz que o Espírito nos ajuda nas nossas orações, porque nós não sabemos como orar. O Espírito vai nos mostrar, vai nos conduzir quando nós aprendermos a depender dEle. E Ele vai também interceder por nós com gemidos inexprimíveis. Amém, queridos? Ele vai trazer, o Espírito Santo vai trazer à sua mente motivos de oração, necessidades que você nem imaginava, pessoas que de repente você nem estava pensando nelas, de repente vem uma pessoa na sua mente e o Espírito Santo fala para você, ore por ele, ore por ela.
Você já passou por isso, de estar orando, de repente alguém que você nem lembrava daquela pessoa há muito tempo, vem na sua mente no momento em que você está orando. O Espírito Santo nos traz aquela lembrança para orar, para interceder por aquela pessoa, por aquela situação específica. Isso é o que Ele faz para nos ajudar, para que clamemos por pessoas, por ministérios, pela igreja, por cidades e por países inteiros, com toda a oração e súplica. Toda a oração, queridos, é uma oração verdadeira, é uma oração intensa e completa. Em quarto lugar, nós temos aí nesse versículo o ensino que devemos vigiar. Ele diz: vigiando com toda a perseverança. Vigiando. É interessante que quando fala sobre oração, Jesus também fala sobre vigiar. Você já prestou atenção nisso? Ele diz em Marcos: vigiai e orai. Ou seja, as duas coisas estão intimamente ligadas. Ao mesmo tempo em que são palavras diferentes, elas estão completamente interligadas. Jesus também diz em Lucas 22, orai para que não entreis em tentação. Você também não precisa vigiar para que não entre em tentação? Você precisa vigiar e você precisa orar. E quando você ora, você vai vigiar, que você permanece atento na presença do Espírito Santo, ouvindo a voz do Espírito. Nós precisamos vigiar e orar com toda a perseverança. Vigie, meu irmão, e persevere em vigiar. Paulo diz: aquele que pensa estar de pé, olhe, cuide para que não caia. E como é que você vai cuidar para não cair? Vigiando e orando, dependendo do Senhor. Porque quem ora não depende de si mesmo, depende do Espírito Santo. E se você depende dele, é ele quem sustenta você em qualquer situação, meu irmão. Amém? Vigiar e orar, como? Com toda a perseverança. Não com um pouco de perseverança, não com alguma perseverança, mas com toda a perseverança. É necessário, queridos, orar sem desanimar, sem desistir, sem jamais retroceder. Não é orar 3 dias e parar de orar. Não é orar 1 mês e cansar de orar e desistir de orar. Paulo escreve também a carta aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 12, perseverem, ele diz, na oração. E isso vale para nós, irmãos, perseverem na oração. Você pode passar anos orando, mas depois parar de orar. Ou seja, você desanimou na sua vida de oração. E o desafio da palavra é orar sempre, até o fim. Paulo dá o exemplo disso quando ele escreve aos Colossenses, no capítulo 1, no versículo 9, ele diz assim: por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós. Não cessamos, não paramos de orar por vós. É isso que Paulo está dizendo. Isso é oração que persevera, que mantém acesa a chama da oração. Nós começamos a orar por vocês, Paulo diz, e não paramos, continuamos. E vamos continuar orando, porque muitos começam, mas desistem antes de receber a resposta do céu, antes de receber a resposta do Senhor. Desistem de orar. E a Bíblia nos ensina a esperar com paciência pelo Senhor, até que Ele ouça o nosso clamor. Ou seja, quando Davi fala de esperar com paciência, não é esperar com os braços cruzados. Esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ou seja, enquanto eu esperava com paciência, o que é que eu estava fazendo? O que eu estava fazendo, irmãos? Orando. Esse é o ensino da palavra. Orar e perseverar e esperar com paciência pelo Senhor. Da mesma forma que a Bíblia nos ensina, aliás, Jesus nos ensina, que para sermos salvos precisamos perseverar até o fim, que foi o que Jesus ensinou.
também temos que perseverar na oração até o fim, todos os dias de nossa vida, irmãos. Isto é uma missão constante na vida do crente: orar, 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 perseverar em oração. Lucas, no capítulo 18, está escrito assim: então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Repita comigo: orar sempre e nunca desanimar. É interessante que João Ferreira de Almeida traduz esse versículo assim: contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre. Jesus está dizendo que nós temos, como filhos de Deus, o dever, a necessidade de orar sempre e nunca desfalecer. Sabe quando você pode desanimar? Nunca. E se você estiver orando, clamando ao Senhor, na presença dEle, eu garanto que você não vai querer sair de lá. Porque na presença de Deus há abundância de alegria, delícias perpetuamente. Orar, queridos, não é uma coisa chata. Vai ser chato para quem está orando assim, só da boca para fora. Porque se você derramar o seu coração, se você entrar diante do trono da graça, você vai ter prazer em permanecer, em perseverar na oração. Nós temos um dever, uma obrigação como cristãos, que é orar sempre, perseverando, vigiando nisto com toda a perseverança. E não desanimar nunca. Amém, queridos? Então, se você está desanimado na sua vida de oração, anime-se, faça o propósito: eu vou voltar a orar e não vou mais parar, porque Deus nos chama para uma vida de oração. Em quinto lugar, nós temos aí algo também muito interessante nesse versículo, quando ele termina falando sobre a súplica por todos os santos. Mais uma vez a palavra todos está aí. Nós temos muitos motivos de oração, não é verdade, queridos? Quantos motivos para clamar, quantos motivos para orar. Não faltam razões, situações, pessoas que precisam da intervenção de Deus, nações que precisam, cidades que precisam, a igreja precisa. Mas algo que é ressaltado aqui, o único motivo específico que Paulo ressalta neste texto é a necessidade de orarmos pelos santos, por todos os santos. E quem são os santos? A Bíblia diz: são todos aqueles que estão em Cristo Jesus, todos os que fazem parte da igreja de Cristo Jesus. Não são apenas aqueles, tem gente que pensa que o santo é o São Benedito, Santo André, São Val. Não, são todos os santos, aqueles que foram santificados em Cristo Jesus. Aqueles que estão em Cristo, vivendo nele, são santos. Você, se está em Cristo, se rendeu a Cristo, é povo de Deus, é igreja de Deus. E nós devemos orar, a Bíblia diz, uns pelos outros. É o que está escrito em Tiago: orai uns pelos outros, ou seja, orai pelos santos. Clame pelo povo de Deus, clame pelos seus irmãos. Se você participa, por exemplo, de um grupo de comunhão que se reúne nas casas, comece orando por aqueles irmãos com quem você convive mais de perto. Comece clamando por eles, pelas famílias deles, pelas necessidades daqueles irmãos. Nós devemos orar por todos os que estão em Cristo Jesus. Isto significa interceder diante de Deus pelos nossos irmãos, pela igreja local, a igreja da qual você faz parte, essa congregação que você se reúne aqui em Umuarama, mas não apenas pela igreja do Evangelho Pleno, por toda a igreja em Umuarama, clamar pelo povo de Deus nesta cidade, pelos pastores, pelos líderes, pelos missionários. Para quê? Para que o reino de Deus avance, para que a igreja prospere, para que a igreja seja avivada. Veja, um bom motivo para você orar: Senhor,
aviva a tua igreja, aviva a tua obra, aviva-nos, Senhor, enche-nos com teu poder, enche-nos com teu espírito. Irmãos, se toda a igreja começar a clamar por um avivamento, com certeza nós seremos avivados. Mas se você clamar por um avivamento e buscar isso, você será avivado. Ainda que a pessoa ao seu lado não seja, porque talvez ela não esteja se importando, não esteja se preocupando com isso, mas você pode ser verdadeiramente cheio do Espírito Santo, experimentar aquilo que Deus tem para a sua vida. Quantos propósitos de Deus muitas vezes não se cumprem na vida de pessoas que não oram, pessoas que não buscam, que não estão em conformidade com o propósito de Deus. E um desses propósitos é que nós oremos. E se você não está orando, como é que Deus vai revelar a você os propósitos sublimes e tremendos que Ele tem na sua vida? Quanta gente que vive preocupada, ansiosa, com medo do amanhã, sabe por quê? Porque não ora. Quanta gente que vive à base de remédios, de calmantes, de remédios ansiolíticos, porque vive ansiosa, vive preocupada. A Bíblia nos mostra qual é o melhor remédio para a ansiedade. Você sabe qual é? Filipenses no capítulo 4, no versículo 6, Paulo diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, por nada. Ele está dizendo que você, filho de Deus, não precisa ficar preocupado, ansioso, com nada, por causa de nada, mas em tudo. Mas, ou seja, conjunção adversativa. Em vez de ficar preocupado, em vez de ficar ansioso, em tudo, em todas as circunstâncias, em qualquer situação, em qualquer necessidade, diante de qualquer preocupação, pela oração e súplicas e com a ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Muita gente prefere tomar remédio para a ansiedade do que dobrar os seus joelhos e derramar o seu coração diante de Deus. E está gastando dinheiro com remédio. E tem gente tomando tanto remédio para a ansiedade, que a gente conversa com a pessoa, parece até que ela está meio bêbada. Irmãos, o melhor remédio para a preocupação, para a ansiedade é orar. Sabe o que vai acontecer quando você orar? Versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, ou seja, essa paz é incompreensível, porque você pode estar no maior furacão, você pode estar no meio de um terremoto, e quando você orar, você vai ser cheio da paz de Deus. A paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Por que a mente? Porque é ali que estão as suas preocupações, os seus temores, os seus medos. Quando você lança tudo isso diante de Deus, como Pedro diz, lançando sobre Deus toda a vossa ansiedade, toda a sua preocupação, porque Ele tem cuidado de vós. Você vai orar e vai confiar que Ele vai cuidar de cada detalhe na sua vida, na vida dos seus filhos, na vida do seu cônjuge, na sua família. Não importa onde for, não importa se são negócios, não importa se é no seu trabalho, não importa se é na sua vida financeira, se é no seu corpo, se é uma questão de saúde. Confie completamente no Deus Todo-Poderoso. Sabe por quê? Porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos. Quando você ora, você nem imagina o que Deus vai fazer. Você nem imagina o que Ele pode fazer nesta situação, nesta pessoa, nessa circunstância pela qual você está clamando. E Ele vai fazer na vida de quem? Perseverar em orar. Devemos orar por todos. Nós devemos ofertar, nós devemos dizimar, nós devemos servir nos ministérios, nos envolver na casa de Deus. Porém, o maior serviço
a maior contribuição que você pode dar para o reino de Deus é orar. Você sabia disso? Porque alguém disse que quando nós trabalhamos, mas quando nós oramos, Deus trabalha. Ele é um Deus, a palavra diz, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Espere como? Orando, espere buscando, espere crendo, confiando. E Deus vai fazer aquilo que você não pode fazer, aquilo que o homem não pode fazer, aquilo que os médicos não podem fazer, aquilo que já disseram para você é impossível. Para Deus está escrito: não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Irmãos, desde os tempos de Israel e na nova aliança e hoje, Deus continua procurando intercessores. Você se lembra o que ele disse em Ezequiel? Busquei entre eles um homem que se colocasse na brecha, que tapasse a brecha entre mim e esta terra. Deus está procurando intercessores. Nós precisamos interceder pelo nosso país. Nosso país precisa de intercessão. Os brasileiros precisam de intercessão. A nossa nação precisa, a nossa cidade precisa. Nós precisamos nos levantar e interceder. A sua família precisa de intercessão, interceda por ela. A igreja precisa de intercessão, interceda pela igreja de Cristo Jesus. Porque o Senhor já prometeu responder as orações daqueles que perseverarem orando e clamando. Nós temos na história tantos testemunhos de pessoas que oravam e perseveravam até ouvir a resposta do Senhor. Um homem chamado George Miller, que cuidou de mais de 10 mil órfãos na Inglaterra, mais de 10 mil crianças, e orava e Deus agia diariamente, suprindo necessidades de forma simplesmente inacreditável. E George Miller tinha um caderno, irmãos, onde ele anotava o nome de pessoas pelos quais ele estava orando e pedindo: Senhor, salva esta pessoa, pessoas por quem ele estava intercedendo. E os biógrafos contam que George Miller colocou 50 nomes em uma folha daquele caderno. E diariamente ele orava por cada nome daquele. Ele colocava: Senhor, salva este homem. Senhor, salva esta mulher. E apresentava aquele nome diante de Deus. Quando George Miller morreu, 48 pessoas daquela lista já estavam salvas, servindo o Senhor Jesus. E no dia em que ele morreu, a 49ª pessoa, no culto fúnebre, enquanto ouviu a palavra que foi pregada diante do corpo de George Miller, 49º homem daquela lista entregou a sua vida a Jesus. E aí, será que acabou? Será que Deus se esqueceu da 50ª pessoa daquela lista? Alguns meses depois, o último nome daquela lista rendeu-se a Cristo e serviu o Senhor Jesus por toda a sua vida, porque o nosso Deus ouve as orações daqueles que perseveram em clamar. Você está perseverando? Você está suplicando? Você está intercedendo? Tapando a brecha? Queridos, vamos abrir a nossa Bíblia para nós concluirmos. Quero ler um texto que está em 2 Crônicas, no capítulo 7, em que o próprio Deus fala conosco a respeito da oração. 2 Crônicas, no capítulo 7, no versículo 14, lá no Antigo Testamento, quase no meio da sua Bíblia, um pouquinho antes da metade, 2 Crônicas, capítulo 7. Se você não achou aí, está depois de 1 Crônicas. Amém? Agora ficou fácil, né? 2 Crônicas 7, versículo 14. Deus diz assim: e se o meu povo, você é povo de Deus? Você é filho de Deus?
se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E ele diz no versículo 15, agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Aleluia. Deus quer ouvir a sua oração. Deus quer ouvir a sua voz. Quando? Diariamente. Em que lugar? Em todos os lugares. Em que momentos? Em todo o tempo. Deus quer mudar a sua história, Deus quer mudar a sua vida, Deus quer mudar o futuro da sua descendência, Deus quer fazer grandes coisas tremendas na sua vida. Ele só está esperando que você se prostre diante dele em oração perseverante. E você verá a mão poderosa de Deus agindo na sua vida. Porque o Senhor Jesus, Ele mesmo disse, e tudo quanto pedirdes, em oração, crendo, o recebereis. Aleluia. Você crê nisso? Se você crê, você só precisa decidir nessa noite. A partir de hoje, eu vou orar. Eu vou me dedicar à oração. Eu vou perseverar na oração. Orando em todo o tempo. Com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém, queridos? Aleluia. Vamos ficar em pé e vamos falar com Deus nesta hora. Deus quer ouvir a sua voz, meu irmão. Ele quer ouvir o seu clamor. Ele quer conhecer as suas necessidades. Ele quer que você derrame tudo diante dele, que você lance diante dele toda a sua ansiedade, toda a sua preocupação, todos os seus temores. E que você persevere crendo, persevere buscando, esperando nele. Fale com Deus agora, fale, Senhor, eu quero orar. Senhor, ensina-me a orar.